Porque a gente vê que muitas empresas compram uma tecnologia, mas às vezes quem vai operar aquilo não é a pessoa que comprou, né? Até falando nesse aspecto, como que, até voltado para pessoas, né, para que elas saibam usar a tecnologia, como que é possível implantar essa cultura de inovação, né? Porque a gente está falando, o público que está nos ouvindo aí está com esse interesse, né? Como que nós vamos não ser engolidos pela Revolução 4.0? Como que a gente pode... Qual é o caminho para seguir a cultura de inovação? Tá, a pergunta é interessantíssima, muito inteligente a pergunta, Cristian, por sinal. As empresas, a gente vive uma bolha 3.0 ainda, isso é preciso dizer. Que a gente ainda vive escravo do que aconteceu em meados do século passado. A gente tem computador, a gente tem internet, a gente evolui um pouco em tecnologia, enfim. E aí quando a gente começa a ver o que está acontecendo no mundo, né, o que está a bordo dessa quarta revolução industrial, o que é que está acontecendo com toda essa automatização? A gente está vivendo um mundo de internet das coisas, de realidade virtual, de realidade aumentada, de impressão 3D. Hoje imprime-se carro, imprime-se peças, onde os estoques estão cada vez menores e vão ficar ainda menores. Isso vai levar as fábricas muito mais próximas dos grandes centros para baratear a logística. A gente vive momentos de Big Data, de blockchain, e a maioria das pessoas não sabem o que é isso. Então, quando as empresas se dão conta que estão numa bolha, elas se desesperam e pensam que é somente contratar a última tecnologia que estão falando, enfim. É também, naturalmente, você não tem como falar de Revolução 4.0 se você não estiver a bordo da tecnologia, da informação desse mundo totalmente novo. E as pessoas, e as empresas e os gestores se desesperam porque não querem morrer, não querem se tornar obsoletos. Então, mas a maioria das pessoas, das empresas, o que eu tenho visto é que investem, faz algum investimento em rastreador, roteirizador, compra lá um TMS para fazer a gestão do frete, e acreditam que já estão adequadas ou já estão dentro da Revolução 4.0 e não estão, tá? Então a Revolução 4.0, ela passa por tudo isso que eu te falei. Ela passa por tudo conectado, por uma indústria inteligente, por uma logística inteligente, por dados sendo armazenados na nuvem, por uma torre de controle, tá? Eu sou um especialista em torre de controle, eu defendo a necessidade, não é o alvo da nossa reunião aqui, mas é preciso pensar um pouco mais de inteligência, pensar sim em tecnologia, tem que ter, mas pensar também nesses processos e reinventar para que a minha empresa e a sua empresa, ela não sofra o que sofreu outras empresas como Blockbuster, Yahoo, Kodak, BlackBerry, Xerox, MySpace, que ficaram para trás, que ficaram ao longo do caminho, que morreram. Empresas que não acreditaram nessa revolução. Quando a gente está fazendo uma live falando de revolução, revolução de sua empresa, né? Através das pessoas. Aí muitos empresários falam assim, é balela essa história. Essa galera que eu citei, que todo mundo conhece as histórias, se não conhece, dá um Google aí, que você vai perceber o que aconteceu com cada uma dessas empresas. E todos os dias, quando você vê as estatísticas, empresas fecham as portas, morrem, porque faliram, porque outras empresas mais leves, as startups mais rápidas, entram, tomam espaço, tomam cliente e passam a vender, a entregar aquilo que as empresas não entregavam. Então essas empresas estão perdendo espaço, mas não adianta só comprar tecnologia, é preciso desenvolver processos, colocar no papel, é preciso fazer benchmark, é preciso olhar pela janela, olhar o que é que o mercado está fazendo, o que é que os grandes players estão fazendo. É preciso copiar. As pessoas têm problema com copiar, mas ninguém copia quem está perdendo. A gente copia quem está ganhando, quem está na dianteira. Então é preciso estar atento ao mercado e buscar tecnologia, padronizar os processos, mas acima de tudo, investir nas pessoas, cuidar das pessoas, porque no fim do dia, né, são as pessoas que fazem tudo. Investir em quem vai usar a tecnologia, para que ela use correto, né? Perfeito.